Fazendo a mesma coisa que eu fiz ontem. Pronto, agora não faço mais a mesma coisa que eu fiz ontem. Eu vou colocar o Oliver, você vai ficar de co-host, tá? Eu coloco você, você vai colocando as pessoas para dentro. Aqui, pronto, legal. Então, olha só. Oi, Vera, tudo bom? Fabiana, tudo bem? Bom, então vamos lá. The next session, na próxima sessão, a filosofia da mente de Agostinho, que é diferente de psicologia, a gente já sabe, né? Begins with Roland Taske's Augustine Theory of Soul. Começa com o texto de Roland Task, a teoria de Agostinho da alma, a teoria da alma de Agostinho. Agostinho aceitou essa abordagem da alma como intimamente conectado com o corpo e ainda assim com, com, com corpo não corpóreo, mesmo assim incorpóreo, e capaz de existir sem o corpo. Então a alma, nesse sentido, seria capaz de existir sem o corpo. É estranho isso, porque eu sempre pensei que a alma existia junto com o corpo, etc. Certo, tem várias vertentes cristãs, como por exemplo aquela que o filósofo Kant acreditava, que quando a gente morre, a gente fica em estado de suspensão absoluto, e a alma não vai ver Deus. Só quando Jesus voltar. É uma vertente, é uma posição possível do cristianismo, certo? Então, Agostinho viu, a visão de Agostinho sobre esse assunto foi influenciada pelo platonismo. Mas nesse pensamento maduro, ele enfatizou que o ser humano, um ser humano, é uma substância constituída de corpo e alma. Então, quer dizer, essa nossa ideia de ser humano como constituído de corpo e alma, uma das definições possíveis de ser humano, é uma definição do platonismo que foi absorvido dentro do cristianismo e sofre as transformações relativas aos dogmas. O que são dogmas? São verdades instituídas pela igreja. Como eu disse para vocês, não necessariamente essas verdades dizem respeito a uma razão natural que nós desenvolvemos, né? Como, por exemplo, o dogma da virgindade de Maria, né? Que é dito que Jesus nasceu pelo poder do Espírito Santo e não por coabitação com outro homem, o que é impossível, a não ser no caso de Jesus. Por isso que é dogma, certo? Então, dogma é aquilo que extrapola pela revelação a questão da razão natural. Então, Task also explores Augustine speculations regarding the soul's origins. Task também explora as especulações ou investigações, tendo especulação com a palavra investigação que é melhor, as investigações de Agostinho regarding the soul's origins, ou seja, com respeito às origens da alma, a sua criação e a sua propagação, ou a propagação ou propagação, e o seu destino depois da morte. Aí nós vamos para o próximo capítulo. Então nós já estamos vendo que uma das questões da filosofia da mente de Agostinho esbarra na questão da vida após a morte. Então nós já estamos vendo aqui que coisa bem interessante. O próximo capítulo. Aí o autor, eu não sei o nome dele, não lembro o nome dele aqui, ele que escreveu, né, o autor aqui dessa introdução, o meu Agostinho sobre o livre-arbítrio, Agostinho on Free Will. Alguém falou para começar a transcrição. Is concerned with Augustine's struggle to understand the nature of the freedom to be found in the will. Está preocupado, meu artigo está direcionado ou preocupado com o desrespeito com a struggle, é uma espécie de luta, esforço, né? Um esforço, né? Para entender a natureza da liberdade que é encontrada na vontade. Há uma controvérsia divulgada, espalhada, aqui, ó. There is a widespread controversy over this part of Augustine's thought. Há uma boa controvérsia, né? Uma vasta controvérsia nessa parte do pensamento de Agostinho, so much so that it's sometimes hard to believe the participants in the controversy can be reading the same text of Agostinho. De tal maneira que é até difícil de acreditar que os participantes nessa controvérsia podem estar lendo o mesmo texto de Agostinho.
Então, as interpretações variam tanto nesse ponto sobre a natureza da liberdade que se encontra na vontade ou na intenção da pessoa. Que é o ponto de se você pegar o mesmo texto, a pessoa vai divergir completamente na sua visão sobre isso. Certo? I argue that part of the problem stems from the fact that contemporary theories about free will have formed the lens through which scholars have read Augustine texts. Antes de a gente continuar aqui com essa parte da tradução, deixa eu falar uma coisa para vocês. É a coisa mais normal do mundo acadêmico a discussão sobre um texto e ninguém concordar sobre ele, tá bom? Porque já parte do princípio que você está errado, mas todo mundo acha que está certo, quer provar para o outro que está certo. Isso também é princípio da ciência, tá bom? Então aí você tem a luta, né? O esforço. Eu argumento que parte do problema é gerado a partir do fato de que teorias contemporâneas sobre o livre-arbítrio formaram as lentes através das quais os estudiosos têm lido os textos de Agostinho. E que essas teorias são inadequadas para captar a sua posição. Certo? Então, esse é o argumento dele. Ele está tentando uma padronização, portanto, né? Então, essas diversas perspectivas são inadequadas, né? For this reason, the chapter begins with a careful consideration of theories of freedom of the will in order to outline a theory not canvassed in contemporary philosophy, but more illuminative of Augustine positions. O que é que ele está falando aqui? Vamos analisar isso aqui. Primeiro vamos traduzir, depois a gente analisa rapidamente. Por essa razão, o capítulo começa com uma consideração cuidadosa das teorias, portanto, interpretações feitas sobre o livre-arbítrio, com a finalidade de traçar um panorama, né, um panorama geral da teoria que não foi o quê? Canvassed, que não foi posta antes. Canvas é uma espécie de lona que você coloca atrás ou que você pisa em cima. É aquilo que sustenta tudo, né? Ou seja, que não foi sustentada, portanto, na filosofia contemporânea, mas de uma maneira mais iluminada nas posições de Agostinho. Olha, o que ele está falando aqui? Bom, ele está tentando contribuir com a ciência, pelo que eu estou entendendo. A ciência é sempre feita de buracos, né? Então, neste ponto, ele está tentando contribuir com a ciência. É como aquela pesquisa que a Amanda está querendo fazer, né, Amanda? Nós conversamos ontem. Não larga a pesquisa, não, Amanda. Continua, porque ela tem potencial. Tá bom? E vem e já vai se preparando para fazer mestrado e doutorado comigo, tá bom? Então, aí. Com essa teoria em mãos, with this theory in hand, it's possible to produce a more or less ironic compromise among competing interpretations of Augustine account of free will. Certo? Então, aqui. Bom, tá aqui. Tá difícil aqui. Pronto. Com essa teoria nas mãos, é possível produzir um compromisso irênico relativo, né? Mais ou menos. O que é um compromisso irênico? Não tenho ideia. Dentre as interpretações que competem na abordagem de Agostinho sobre o livre-arbítrio. Não tenho ideia do que quer dizer compromisso irênico. Quem pode olhar aí para mim no IA do Google? O que é um compromisso irênico? Irenic compromise. Que coisa bizarra. Tá aqui. O que seria isso? Quem viu aí? Oliver, viu aí? Eu achei Amanda? aqui, ó. Um Fala para mim. compromisso irênico é uma postura ou um acordo voltado para a paz, a conciliação e o diálogo, em vez do Ah, confronto. vem da palavra Irene, como o Oliver colocou lá, né, Amanda? Então, É grego. a palavra grega Irene. Ah, tá, porque Irenic, eu estava pensando em Irineu, né, que aí é o outro doutor da igreja. Eu falei, mas que tem a ver isso? Né, mas vem da palavra Irenic, que quer dizer paz. Então, a sessão conclui com o capítulo de Task, a filosofia de Agostinho da memória. Oh, meu Deus do céu! Tá parecendo que Agostinho vai virar o quê?
O pai do quê? O pai da epistemologia, hein? Mas não chega tão longe. No entanto, ele, sem dúvida alguma, é um dos pais da filosofia da mente. Então, mas será que ele não chega tão longe quanto a epistemologia? Ele vai chegar, na verdade, né? Não sei se eu estou muito certo naquilo que eu falei, não. Mas vocês vão ver pessoalmente comigo quando chegar nas obras dele. Mas a gente tem que fazer esse overview para vocês se enquadrarem dentro das questões contemporâneas. Do contrário, a gente faz leituras lá e corre o erro, a gente corre o risco de sair fora da área de pesquisa para entrar para a área da apologética da religião cristã. Né? A gente deixa de fazer teologia para fazer apologética, e aí é outra área. Né? Então aí o grupo deixa de ser grupo de pesquisa para fazer apologia. Aí a gente saiu, desconfigurou o nosso grupo. Né? As task point out, o que é apologia mesmo? Defender o ponto, por exemplo, da salvação de Cristo. Cara, todo teólogo cristão parte do ponto de partida de que ele acredita em Cristo, se ele não é teólogo. Né? Até pode ser teólogo sem acreditar em nada, mas aí é muito mais difícil de encontrar gente assim estatisticamente. Né? Mas, ao mesmo tempo que o teólogo se encontra diante das necessidades de fazer apologia, ele consegue diferenciar entre fazer uma apologia e fazer teologia. São coisas diferentes. Né? Então, a gente nunca pode combinar as duas coisas, dizendo assim, apologia e teologia andam juntos. Não andam juntos. São estruturas diferentes de retórica que a gente usa. Né? O que é retórica? A arte de convencer as pessoas. Então, são métodos distintos. Né? Então, a gente não pode dizer que um advogado faz teologia na sua peça de direito como uma petição inicial. Lá não tem teologia. Por quê? Porque o método é outro. O método que o advogado usa é fundamentado numa retórica específica, né, do advogado, enquanto que o teólogo tem uma retórica específica da pesquisa dentro da teologia. Certo? Então. Mas isso, então, tira a fé das pessoas, porque a pessoa precisa sair da sua aula de teologia empolgado em acreditar em Jesus e ir rezar. Não. Teologia é um modo de refletir sobre Deus que tem seu método, ou seja, seu caminho próprio. Que não é a mesma coisa que uma homilia de um pastor, que a apologética de uma pastora, não é a mesma coisa. Então, mas por que não? Porque se trata aqui de uma outra ciência. Apologética não é ciência. Apologética é defender mediante alguns princípios de lógica e usar muitas emoções para convencer as pessoas. Né? Enquanto que a teologia tem uma outra função, que é a busca pela verdade. E aí o método difere. Não é uma questão de convencer a Amanda que eu estou falando a verdade. É uma questão de provar para a Amanda, provar para a Milena, provar para o Oliver, dentro de um quadro de razoabilidade de argumentos, que há chance disso que eu estou falando ser a verdade. Mesmo sabendo que todo teólogo e toda teóloga sabe que aquilo que ele está falando não vai corresponder. Não é coincidente com aquilo que Deus é. Porque se fosse, Deus seria só um produto do pensamento humano. Certo? Então existe um Deus que é produto do ser humano, da organização humana, das religiões humanas. Existe um Deus que está para fora disso, que não tem nada a ver com o produto nosso, que é Deus em si. Né? Que é aquele Deus que Moisés pergunta para Deus qual é o seu nome, e Deus responde, eu sou aquele que é. Isso não é nome. Por quê? Porque Deus é inominável. Eu fiquei meio bravo quando assisti Harry Potter, quando o pessoal chegou lá e falou assim, aquele que é o inominável. Eu falei, quê? Era o que faltava, né? A escritora do Harry Potter é uma mentecapta que não entende muito bem de nada do que ela está fazendo, né? Tipo, é o inominável. Inominável é Deus, menina. Que coisa mais bizarra isso. Aquele maluco com cara de cobra lá, é o inominável. Ah! A gente fala, mas podia ter feito de outra maneira isso aí, né? Mas tudo bem, vamos lá. Essa é uma responsabilidade que os escritores têm que ter, né? Valdemar, é isso mesmo, é o Valdemar. Podia te chamar ele de Valdemar. Não de inominável. O inominável ninguém pode falar. Você fala assim, atribuição de aspectos divinos a um ser. Ah, vai. Né? Não é nem uma questão de defender o cristianismo, é uma questão de defender o conhecimento filosófico mesmo. Você fala assim, mas o que é, hein? Então, as task points out, it's not possible to present Augustine's theory of memory, como o task aponta. Não é possível apresentar a teoria de Agostinho sobre a memória sem trazer a totalidade da sua filosofia da mente.
Quem? Do Tesc? Não, do Agostinho, né? Por quê? Para Agostinho, a memória está intimamente conectada com todos os outros poderes da mente, incluindo a percepção sensorial, a cognição intelectual, a emoção e ou afeição. Agostinho, como que fica em dores para entender o modo, o caminho no qual a memória retém não somente a informação previamente adquirida e as experiências anteriores, mas também como ela sente as emoções prévias. As he puzzles over the fact that it is possible, for example, to remember the experience of feeling joyful without feeling joyful while remember it. Então, como ele desenvolve de maneira um pouco, como se fosse um quebra-cabeça, né? Um puzzle, sobre o fato de que é possível, por exemplo, lembrar da experiência de se sentir, do sentimento de felicidade, joyful, ou alegria, sem sentir alegria ou felicidade enquanto se lembra disso. Eu me lembro que eu estava feliz, mas eu não sinto aquela alegria novamente. Aqui tem uma conversa enorme com a questão da filosofia da mente dos budismos. Né? Aqui tem. Por quê? Porque essa questão da memória, do sentir e do reificar o sentir faz parte não só de Agostinho, como também do método e do pensamento da filosofia budista, oriental. Ocidental, o pessoal já trabalha de um outro. Tem filosofia budista ocidental? Tem. Tem a interpretação budista europeia, tem a interpretação da filosofia budista estadunidense, tem do canadense, tem alemã, tem inglesa, tem italiana, tem a espanhola, não é muito boa não, porque nem tem escola de direito lá, está tentando agora por meio da Argentina. Portugal também tem só uma escolinha pequenininha no meio acadêmico, né? Exatamente, Vera. A filosofia budista, na verdade, ela sempre é regional, assim como as nossas filosofias cristãs. Não tem filosofia que não é regional. Esse é o ponto que eu queria mostrar para vocês. A Vera pegou muito bem. Todas as filosofias, inclusive as cristãs, elas são regionais. A maneira como nós interpretamos Jesus no Brasil não é a maneira como os italianos interpretam Jesus. Certo? E a Amanda, na sua pesquisa, a Vera, na sua pesquisa, a Milena, na sua pesquisa, a Nayara, nossa doutoranda, a nossa pós-doutoranda, a Vitória, a nossa mestra, a Giovana, que está a Associação Buda Dharma, mas podia ter outro nome aí, né, Giovana? A pessoa tinha que conhecer, né? A Fabiana também, que é catequista. Todo mundo poderia e deveria se atentar ao modo como nós fazemos filosofia cristã no Brasil, que é absolutamente diferente da maneira como os demais países fazem filosofia cristã. Por quê? Porque a filosofia cristã ela está em interrelacionalidade com a nossa cultura e a formação do nosso povo. Oi, Francisco, tudo bom? Então, e a nossa filosofia cristã tem que valorizar a nossa herança indígena, a nossa herança negra e a nossa herança migratória, como os italianos, os alemães, holandeses, os japoneses, os chineses e assim por diante. A nossa cultura brasileira é um grande prato de feijoada, onde você tem diversas carnes, são diversos povos que formam ele ligados pela língua, que é o feijão, entendeu? O caldo de feijão que está lá dentro. É uma grande feijoada com arroz, feijão. Vocês não gostam de feijoada? Eu já estou com uma fome. Só de pensar em feijoada já me dá assim, aquela água na boca, quero lá comer feijoada, entendeu? Feijoada é uma coisa mais legal que tem. Ô, Vitória, você que é lá da Espanha, Venezuela, já comeu feijoada? Então, tá bom. Eu Espero que gostei, tenha muito gostado. boa. É muito boa, isso aí, né? E é a comida de escravizados. É a comida de escravizados. E é uma comida que nos lembra muito bem o sofrimento dos povos escravizados. Por que tem pé, orelha, nariz, né, rabo, mas não tem as partes boas do porco lá dentro? Porque era aquilo que o pessoal dava para os escravos enquanto eles pegavam a parte boa. E os escravizados
negros e índios souberam, e os mestiços principalmente, souberam usar isso para criar esse prato fantástico, que é a feijoada. E nós temos que saber usar isso também para usar, para fazer a nossa, dar continuidade à nossa filosofia, que também é fantástica, que é a filosofia cristã brasileira. Certo? Então é necessário que a gente entenda não só o Agostinho, que é um africano, um africano. Você sabe o que eu descobri recentemente? Que eu tenho sangue argeliano, meu Deus do céu. Saiu lá na genética da minha mãe 2% de sangue argeliano, que é onde Agostinho estava, onde ele nasceu. Aí eu olhei no genérico e falei, credo, só faltava ser parente do cara, entendeu? Só faltava ser parente afastado de 2.000 anos do cara, entendeu? Mas eu acho que não chega tão longe assim, mas tem sangue argeliano, né? Então, vou até falar que o Agostinho é meu parente, só para eu me achar, né? Então, estudar Agostinho, que é um africano, faz parte da gente. Agostinho estava no norte da África. Ele foi, eu acho que umas 2, 3 vezes para Roma só. Ele nunca teve em Roma há muito tempo. Ele é um norte-africano. Então, fala muito com a nossa cultura brasileira também, né? Com a ancestralidade da nossa cultura. In his early work, he entertains the notion that memory preserves knowledge. Nos seus trabalhos iniciais, ele coloca a noção de que a memória preserva o conhecimento a partir de um estado anterior de existência. Mas, no final, na sua fase madura, ele rejeita essa ideia. A gente vai ter que ver o porquê que ele rejeita a ideia de memória aqui dentro. E aí você deve estar pensando assim, cara, não tinha ideia de que teologia e filosofia ia tão longe assim. Pois é, vai mais, viu? Vai mais longe. E quando a gente faz o pensamento relativo à busca de Deus, vai muito mais longe do que isso aqui. Porque a sustentação da lógica teológica, ela coloca Deus como fundamento de todas as coisas. Então, estudar o fundamento de todas as coisas é, de certo modo, estudar todas as coisas. E aí fica complexo mesmo. Mas, particularmente, a mente humana, o corpo humano, a relação com aquilo que é chamado na filosofia cristã de alma humana, isso está no centro, né? E, consequentemente, também as questões coletivas ligadas à alma individual, que é a cidade, a política, as relações internacionais. Então, finally, the concept of memory is also important for Augustine philosophical theology. Finalmente, o conceito de memória é também algo importante para a teologia filosófica de Agostinho. Opa! Então eu tenho uma teologia filosófica, assim como eu tenho a teologia dogmática, assim como eu tenho a teologia da missiologia, assim como eu tenho a filosofia da missiologia. Então, o que diferencia a teologia da filosofia? Ao longo do tempo a gente vai aprendendo isso. O modo de pensar filosófico se alia à razão natural. O modo de pensar teológico usa a razão natural para investigar as verdades da fé. É um modo de você entender isso, tá bom? Então, mas por que eu tenho que investigar as verdades da fé? Porque diz respeito à revelação. É aquilo que nós estávamos conversando no início aqui do nosso encontro. As relações entre as pessoas da Trindade podem ser moldadas, no ponto de vista de Agostinho, por considerar as relações entre o entendimento humano, a memória e a vontade. Olha, isso aqui são temas que vão aparecer o tempo todo no Agostinho. Entendimento, memória e vontade. E aí, o Oliver deve estar pensando assim, cara, por que aquela galera que andava lá no segundo grau, não é, que acreditava em Deus, não discutia esse tipo de coisa muito legal que está discutindo aqui? Porque o pessoal depende do Oliver para entender isso aqui agora, porque o Oliver tem que ir lá levar isso para eles e falar assim, ó, vamos discutir um negócio mais interessante do que ficar discutindo a palavra de Deus diretamente, porque isso aí o pastor e a pastora já faz melhor do que a gente, né? Então, vamos discutir outras coisas aqui que são mais interessantes, né? And the modeling elucidates Augustine's views of the mind as well as his interpretation of the doctrine of the Trinity. E o modelo elucida as decisões de Agostinho sobre a mente, bem como a sua interpretação sobre a doutrina da Trindade. Agora vamos para uma outra sessão. The next session,
teoria de Agostinho sobre o conhecimento, ou seja, a epistemologia que eu falei para vocês, que ele alcançava, né? Primeiro eu falei que não, depois eu falei que sim, aqui, ó. Teoria do conhecimento é a mesma coisa que epistemologia. Começa com Gerard Odeilis, sei lá como é que fala isso. The Response to Skepticism and the Mechanisms of Cognition. A resposta do ceticismo, não acredito em nada, do ceticismo e o mecanismo da cognição. Onde a gente vai ver essa questão do ceticismo mesmo, do Agostinho, nas suas primeiras obras, na primeira fase dele, como contra os acadêmicos. Os acadêmicos são os céticos. Né? E aqui tem uma conversa muito interessante com a filosofia budista, porque a filosofia budista, principalmente no que diz respeito à filosofia indo-chinesa de Nagarjuna, é muito cética em relação a tudo. Então aqui tem um embate muito interessante de contrastes, de modos de pensar a realidade. O indiano Nagarjuna, no século II depois de Cristo, levanta uma escola chamada Madhyamaka. E é uma escola que se assemelha muito no que diz respeito a modo de pensar, que aborda a realidade de uma maneira muito cética, né? Muito, não acredito em nada, a não ser que eu consiga provar as coisas. E que, logicamente, vai conversar no sentido de contraposição à filosofia cristã revelada, ou seja, a filosofia da teologia revelada. Aí ela dialoga como oposto. Por quê? Porque a filosofia da teologia revelada nos coloca diante de verdades da fé que o cético vai negar de plano, porque ele vai dizer assim, olha, não tem como uma coisa ser igual a essa que vocês estão dizendo aí, porque a gente não verifica isso no modo como as coisas acontecem. E aí, quem faz parte da filosofia, da teologia revelada, vai dizer, obviamente que sim, porque se fizesse parte, seria parte do mundo tal como ele é. E se fosse parte do mundo tal como ele é, não haveria necessidade de ter sido revelado, né? Certo? Então, aí você tem uma questão de desdobramentos lógicos necessários em relação a duas contraposições de pensamento. Tem gente que se preocupa muito, por exemplo, com as verdades da ciência. A ciência não consegue provar que Deus existe. E não vai provar mesmo. Por quê? Ah, não, mas nos Estados Unidos é dito que tem umas teorias. Tem teoria para todo lado, mas é sempre muito frágil. Por quê? Porque a razão humana não dá conta. Método científico é fundamentalmente razão humana estruturada, né? Estruturada dentro de uma rede, dentro de um sistema, de tentativa de verificação da verdade natural, daquilo que está no mundo. Não dá para chegar em Deus. Todo teólogo, quando o cara fala assim, nós temos uma teoria que prova Deus, a gente dá risada. E aí, quando alguém fala também, ah, não, nós temos uma teoria que consegue excluir Deus completamente, a gente também dá risada. Por quê? Porque não dá. Simplesmente não dá para excluir Deus dentro da equação se a pessoa usar um pensamento sistemático. Agora, se ela usa as emoções, fala assim, para mim Deus não existe, porque está revoltado, porque aconteceu algum problema na família, ah, Deus não existe nada, ou então alguém morreu, então Deus não existe, porque Deus tinha que ter salvo. Tá, emoções, beleza, tem o seu modo de pensar, tem o seu modo de agir, mas esse modo de pensar e de agir não tem a ver com esse encadeamento de raciocínio que consegue provar ou desprovar alguma coisa, certo? Alguém chega em casa e fala assim, eu fui batizado no Espírito Santo, Jesus existe, eu tenho a prova cabal. E aí, claro que a Amanda, o Francisco, a Nayara, a Milena, a Vera, né, a Fabiana, a Giovana, né, a Vitória, vão dizer assim, olha, vamos com calma nessa empolgação toda. É legal, você teve uma experiência, mas você teve uma experiência que extrapola a condição normal humana. Porque a condição normal humana é não ter essa percepção de Jesus ressuscitado, não, aí. E a pessoa vai falar assim, não, mas eu fui batizado, agora eu creio. E é claro que todos vocês vão falar assim, muito bom, vão motivar a pessoa, vão dar força para ela, mas ao mesmo tempo vocês são prudentes o suficiente para saber que depois de 5 anos só que você vai saber se aquilo lá é real ou não, né? Se ela permanecer no mesmo nível de empolgação para cima, é. Se ela estava empolgada e desce, isso aí é uma experiência que não está tão boa assim, não, entendeu? É uma experiência questionável, tá bom? Então, então não é todo mundo que é batizado no Espírito Santo? Eu acho que todo mundo é batizado pelo sacramento do batismo. E ali todo mundo recebe o Espírito Santo pela fé dos pais ou pela fé que a própria pessoa desenvolve. Mas esse
fenômeno extraordinário chamado batismo do Espírito Santo, ele tem que ser verificado ao longo do tempo, né? Justamente porque ele é extraordinário. A gente tem que ter prudência. Então, a pessoa está empolgada, vou vender tudo agora, porque eu vou seguir Jesus. Você fala, não, meu filho, minha filha. Como teólogo, você fala, não, seja responsável. Para, calma. Essa fase, tem outras maneiras de você seguir Jesus. Não vai largar tudo, vou morar na favela agora e vou ficar morando junto com... Ou então eu vou morar lá no sopé do condomínio da Alphaville para ficar gritando para as pessoas que eles têm que se arrepender-vos e crer no evangelho, seu bando de gente rica. Ou então vou lá no meio dos pobres, arrependei-vos e crer no evangelho para não construir as coisas melhores na vida de vocês. Ou então vai no meio da classe média e fala, arrependei-vos e crer no evangelho que vocês são muito acomodados. Aí o teólogo talvez fale assim, sim, mas qual é a efetividade da sua ação? Aí você não pode chegar na pessoa e falar assim, ó, sei que você está fazendo uma viagem. Você fala, mas tá, eu concordo com você, mas qual é a efetividade da sua ação? Por quê? Porque a teologia dá essa possibilidade de você verificar a efetividade da ação a partir do quê? Desse desenvolvimento dessas qualidades naturais que nós temos, mas sempre direcionada ao fim último, que é aqui, que seria Deus. Porque senão, para que tem teologia revelada? Então, o Deus chapter sets Augustine views on human cognition in their historical context by showing how they develop in response to a kind of skepticism popular in his period. Então, o capítulo de O'Donnell coloca as visões de Agostinho sobre a cognição humana no contexto histórico delas, por mostrar como elas se desenvolvem em resposta a um tipo de ceticismo popular do período do Agostinho. At the early point in his career, as he was becoming alienated from Manichaeism, Agostini gave serious considerations to the skepticism of the academics, who held that nothing can be known for certain. Então, no certo ponto da sua carreira, ele vai se tornando afastado, alienado do manicaísmo. Então, Agostinho, vamos dizer assim, produz sérias considerações em relação ao ceticismo dos acadêmicos, que mantém que nada pode ser conhecido com certeza. Então, aqui. Então os céticos são esses caras que falam que nada pode ser conhecido com certeza? Exato. Qual é o problema com isso? Deixa eles lá, cada um no seu quadrado. Não, o problema do cético, quando ele fala que nada pode ser conhecido com certeza, para a filosofia da teologia revelada, tem um problema. Qual é? O ser humano não consegue alcançar a verdade que é Cristo. Porque não há garantias que Cristo é divino. Então aí você tem o problema. Bom, um dos, tem vários outros. A gente vai explorando isso ao longo do tempo. Os trabalhos mais iniciais que sobreviveram, né, em relação ao Agostinho, é um diálogo que tenta refutar a sua posição acadêmica, não, esta posição acadêmica, ou seja, contra os acadêmicos, como falei para vocês, e ele retorna para o assunto muitas vezes nos seus trabalhos posteriores. O primeiro trabalho de Agostinho mesmo, a primeira escrita que a gente sabe dessa fase dele, que a gente tem noção até hoje, é o De Beata Vita, a Vida Feliz. Ele mesmo diz isso. Porque ele estava escrevendo contra acadêmicos enquanto ele escreveu De Beata Vita. De Beata Vita saiu primeiro, certo? E aí tem outros, tem mais um que saiu também, até ele chegar na terceira obra dele, que é a Contra os Acadêmicos. Por isso que a gente está fazendo um percurso de desenvolvimento de estudo histórico à medida que ele vai escrevendo, para a gente acompanhar esses movimentos que estão ocorrendo na mente de Agostinho. Claro que eu podia pegar aqui, vamos estudar contra os acadêmicos primeiro. Mas a gente não pegaria esse desenvolvimento humano dele que está dentro da narrativa dele, percebe? A gente está fazendo uma perspectiva meio narrativa dentro da coisa, na nossa pesquisa, porque a gente se coloca dentro disso, mas se coloca também dentro do tempo e do desenvolvimento do Agostinho. Claro que ninguém vai considerar que o De Beata Vida, ou A Vida Feliz, foi uma obra que ele estava lá sentado escrevendo o que os outros falavam, né? O Agostinho coloca palavras nas bocas dos interlocutores, etc., para ele conseguir defender o ponto dele. Então, não é uma obra de cunho assim preciso em relação àquilo que o Agostinho estava vivendo naqueles períodos do diálogo do Retiro de Cassian. Então,
no curso do desenvolvimento da sua posição contra o ceticismo, Agostinho trabalhou, tá aqui, ó, Agostinho trabalhou na sua visão sobre o modo no qual os seres humanos, não, o modo no qual as faculdades cognitivas humanas fazem contato com a realidade extramental e realizam o conhecimento de todos os tipos. A sua teoria da sensação é baseada na biologia desse dia e é surpreendentemente sofisticada. Então, Garrett B. Matthews, conhecimento e iluminação. Isso aqui conversa já pela própria palavra, tanto com a modernidade quanto com a filosofia budista oriental. Olha lá, a filosofia budista chinesa está aqui, ó, a iluminação. Mas também conversa com as demais filosofias orientais pela ideia de iluminação que está aqui. Se foca no entendimento de Agostinho sobre a natureza do conhecimento. A teoria do conhecimento de Agostinho é forjada por diferentes elementos do seu pensamento. A sua tentativa de refutar o ceticismo é, com certeza, uma. A sua luta, ou seja, o seu esforço para entender a linguagem, a aquisição da linguagem é outra. Então, nós temos aqui duas lutas, né? Então, nós temos a luta de refutar o ceticismo, por um lado, e a luta de entender a aquisição da linguagem em relação ao quê? Ao conhecimento, à natureza do conhecimento. Nossa, a cidade tá horrível hoje, bebê. Horrível. Eu também acho, tá horrível hoje a cidade, esse trânsito tá bizarro, né? Gabriel e Vitória. Desculpa, Ai, ai. Em Elucidating Augustine Account of Perceptual Knowledge, ao elucidar a abordagem de Agostinho sobre o conhecimento perceptual, ou seja, da percepção, ou seja, né, do sensorial e da percepção que segue ela, o Mathieu também examina a teoria da sensação de Agostinho. Oh, meu Deus do céu, mas tá coisa demais aqui. Agora era conhecimento da alma, conhecimento da mente, conhecimento da sensação, conhecimento do corpo, conhecimento de Deus. Onde que para isso? Então, tudo isso faz parte dessa estrutura de teologia que nós estamos vendo. Por que vocês acham que a teologia está no centro do conhecimento universitário, hein? Vocês achavam que era ficar falando que Jesus era o Filho de Deus? Não. Parte desse princípio, mas depois se desenvolve muitas outras coisas que estão lá. Por isso está no centro de todo o conhecimento desenvolvido no Ocidente e também no Oriente. Diga, mano. Professor, me explica, por favor, essa parte que as duas teorias que Agostinho queria defender, que está aqui, ó, his attempt to refute. Isso. Skepticism. Então, é o seguinte, olha. Em relação à teoria do conhecimento nesse ponto, Agostinho tenta refutar o ceticismo para dizer, olha, o conhecimento da verdade é possível ao ser humano. Então, ele vai defender quais os mecanismos que tem dentro da gente, pela filosofia da mente, pela própria epistemologia, quais os mecanismos que permitem que a gente chegue até a verdade. Chegue até o conhecimento da verdade. Como diz no De Beata Vita, a vida feliz é a vida que busca a posse de Deus. Mas aí você tem que se perguntar, é possível a posse de Deus? O cético diria, é impossível. E o Agostinho diria, é possível. Porque senão toda a revelação de Cristo não seria boa o suficiente, então. E aí ele parte do princípio, então, da verdade revelada para dizer, então, se Jesus se manifesta para o ser humano, logo o ser humano é capaz, dentro da sua própria natureza, com suas próprias limitações, da verdade. Uma verdade que pode salvá-lo. Pegou a ideia? Certo? Peguei. Obrigada. Então, e o entendimento da linguagem da aquisição do conhecimento. Então, como que a linguagem se processa de modo que eu possa entender sobre a verdade por meio dos escritos religiosos? Pegou? Certo? Então, porque toda a escritura, tudo aquilo que a gente sabe de Jesus vem pelo testemunho dos apóstolos, mas eles já morreram faz 2000 anos, e o que vem, o que fica são as escrituras de Jesus. Essas escrituras a gente precisa entender a linguagem, e como que a gente, através da linguagem, adquire
o conhecimento da verdade através das Escrituras. Certo? Então, nós temos então a teoria da sensação, Oliver. Como que se procede a sensação de cores dentro da mente do Oliver, dentro da alma do Oliver? Como que as sensações de som e de odor se procedem e acontecem dentro da mente da Milena? Como que as sensações de tato e paladar acontecem na mente do Francisco? Isso tudo é teoria da sensação. E claro, Agostinho era absolutamente a favor da música, absolutamente a favor da arte sacra. Como pintura, Agostinho gostava de desenho. Ele não era contrário a desenhar as imagens de Jesus nas paredes das igrejas, etc. Você anda em Roma hoje ou na Espanha, a Vitória deve estar até cansada. Toda a igreja é um gibi imenso. As paredes todas pintadas com as cenas de Jesus, dos profetas, dos santos. Você olha assim e fala, que gibi é esse? Meu Deus, é muito louco. Toda a parede, até as colunas são pintadas também, tem igreja. Você olha para o teto, tá lá aquelas telas enormes que o pessoal, sei lá, pintava deitado. Sei lá como que pintava, que ele devia pegar um monte de... O cara devia sair uma beleza, né? É a corporificação do monstro da tinta, né? Tudo aquelas tintas caindo em cima dele, o tempo todo pingando nele. Aqui no Brasil nós não temos muito isso, né? Aqui no Brasil, devia ser uma coisa louca. O cara olha pro cara e sai correndo. Fala, ah! E sai correndo, né? Porque fica aquela massa de tinta no corpo inteiro na hora que o cara desce, né? Ali ia ser legal, hein? Chegar na pessoa e falar, dá um abracinho. A pessoa já sai com, né, outra roupa já. Então, mas essa conclusão está em desacordo com aquela de O'Daly. Então, o Matthew e o O'Daly saem na porrada aqui. Né? Aí a Amanda coloca aí, o legal de Agostinho é que ele entendeu que para explicar a Deus era necessário explicar o funcionamento do ser humano. Perfeito, Amanda. Isso mesmo. Por quê? Porque é por meio desse funcionamento que a gente entende a verdade, para não reduzir Deus ao entendimento humano. Então, se você sabe como ou tem uma ideia, ou tem um sistema que te diz como você entende, você não cai no erro de achar que Deus é aquilo que a gente entende. Deus tem que necessariamente ir além disso. Então, O'Daly argumenta que a afirmação de Mateus, a afirmação que Mateus coloca em argumentação ou disputa, nomeadamente de que para Agostinho, os objetos da percepção são imagens dos objetos percebidos. Então, ele coloca em xeque essa questão. É como se fosse um xadrez, ele fala assim, não é bem assim, vou te mostrar o porquê. Então, do lado da controvérsia da teoria do conhecimento de Agostinho, na sua insistência da necessidade da iluminação divina. Olha aqui, ó. Então, Agostinho, a teoria do conhecimento de Agostinho se fundamentam numa insistência completa do Agostinho de dizer o conhecimento humano só alcança Deus se tiver a graça, se tiver a iluminação divina. Se não tiver, não alcança, filho. Não adianta, a revelação não chega, a pessoa não aceita a revelação. Então, ele vai por esse lado para mostrar. Mas como vocês já estão vendo aqui, é um rigor diferente daquele que a gente está acostumado, né? Então, o Mateus investiga os objetos da iluminação divina e as razões de Agostinho para tomar a iluminação como requisito para o conhecimento. Então, existe a iluminação divina, que é diferente da graça divina, mas no final é a mesma coisa. Mas no que diz respeito à sua função, neste caso, como a gente está pegando, isolando do contexto todo só o conhecimento, a gente chama de iluminação divina. Pegaram a ideia? Então é termo técnico que está aqui, tá bom? Então, eu não posso usar a mesma palavra para tudo quando eu falo de Agostinho. Então, o termo técnico, quando alguém fala a iluminação divina, eu verifico. Eu falo, então está falando de epistemologia. Vamos ver onde vai. Certo? Tá bom? Se fala de graça, ele está falando de outra coisa. Está falando da teologia, da divinização do ser humano. Aí está falando de outra coisa. Se fala de livre-arbítrio, está falando de outra coisa. Tá bom? Então aí a gente vai pegando aqui esse jogo de nomenclaturas técnicas do estudo de Agostinho. Então, para cada uma das sessões remanescentes, com exceção da última, cada contribuidor no volume assumiu a tarefa de expor
uma área inteira da filosofia de Agostinho. Agora vocês entendem por que eu escolhi esse livro, porque aí você tem um panorama geral dos elementos que Agostinho aborda. Agostinho não falou de tudo, hein? Ele fala de alguns elementos centrais, né? Porque Agostinho é um pensador, vamos dizer assim, é um pensador criterioso, né? No que diz respeito à sua teoria da salvação. Ele tem consciência que ele está estruturando a tradição cristã também, né? Então ele está bem consciente disso. E ele influencia mesmo toda a situação. Então o artigo ou o ensaio do Christopher Kirwan, A Filosofia da Linguagem de Agostinho, considera a visão de Agostinho da natureza e o uso da linguagem. Aqui, ó. A natureza, então, quer dizer, fica entre ontologia e o uso da linguagem. A filosofia da linguagem pode ser linguística, a gente tem que ver esse artigo para a gente entender. Kirwan argumenta que a teoria da linguagem de Agostinho é largamente derivativa, é amplamente derivativa, e ele examina a extensão pela qual as visões de Agostinho foram o quê? Foram formatadas pelos estoicos, bem como pelas teorias aristotélicas da linguagem. Portanto, neste ponto, Agostinho não é platônico, ele não usa a ferramenta platônica. Diz respeito à filosofia da linguagem, como tem De Magistro e outros, né? Que ele vai colocando, tem outras obras dele que estão ali. Ele é estoico e aristotélico. Portanto, Agostinho não é um cara preso só a uma escola. E aí o Oliver e a Milena devem estar pensando, mas que papo é esse de estoicismo aí, teoria aristotélica da linguagem? Isso a gente vai ver, tá bom? Ai, mas eu estou me sentindo tão desadequado nessa aula, porque eu não entendo nada do que esse professor fala. Mas é por isso que você está na aula, para você aprender, ô criatura. Ah, mas eu me sinto desadequado porque eu nunca ouvi falar disso na minha vida. Por isso você está aprendendo. Também, eu também cheguei. Vocês acham que, a gente aprende como? Se submetendo a esse sentimento de desadequação. A gente se submete e depois ultrapassa. Certo? Não é para depois ficar, mas como eu sou burro, eu não entendo nada das coisas, como eu sou mentecapto, uma verdadeira anta, um quadrúpede ambulante que come, que sabe comer e dormir, não é para ficar desse jeito de jeito nenhum. Por quê? Porque, na verdade, a condição nossa é essa condição de não saber. E então a gente parte da condição de não saber e vai para a condição de saber por meio de se sentir desadequado um tempo, mas depois a gente se sente confortável novamente. Por quê? Porque passa a entender muito bem, né? É, é isso aí, Amanda. Diga, Vitória. Obrigada, mestre. Eu queria fazer só uma pergunta. Eu acho que foi ontem, em um dos capítulos do livro, que falava sobre o tema del mal, né? E eu queria só saber, porque eu não sou experta em Agostinho, né? Eu também aprendemos nessa aula, pero las pocas coisas que eu vi, estava o tema del ser, né? Del ser. Y lo que eu lembro es que el mal es el no ser, si yo estoy correcta. Eu não sei se estou en lo correcto, porque eu não lembro muito. Era como que ser, a bondade era inerente al ser. Eu não lembro exatamente, né? Mas eu queria só perguntar ao professor se seria possível durante as aulas. Eu imagino que também estes autores eles tocarão o tema del ser, né? Mas talvez fazer um pequeno inciso sobre lo que é o ser em Agostinho. O ser em Agostinho é o ser platônico, ele não vai tão longe assim, no sentido da sua ontologia, né? É o ser do platonismo de terceira fase, ou seja, o neoplatonismo de Plotino, Porfírio e outros ali. Então, ele não vai tão longe assim a ponto de questionar o ser em si, a não ser no seu tratado sobre a Trindade, que de fato aí ele começa a questionar sobre o ser de Deus, aí ele começa a usar outras coisas, mas antes disso ele não tem muita variação não, Vitória, ele trabalha já com o dado feito, como eu disse para vocês, né? Na nossa primeira aula, Agostinho é um cara popular, então ele vai trabalhar com as filosofias que estão em voga
no tempo dele. Hoje, por exemplo, ele jamais usaria para falar sobre Deus o estoicismo, o aristotelismo, ele também não usaria o neoplatonismo. Ele provavelmente usaria Heidegger, Wittgenstein, Paul Ricoeur. Ele estaria usando outros filósofos que estão mais em voga, Gadamer, como eu uso, entendeu? Quem sabe ele estaria usando filosofia de interrelacional, entendeu? Quem sabe, mas... Então ele estaria usando outras filosofias para falar de Deus, ele não estaria usando essas mais, porque isso era o que estava no tempo dele, no maior foco, entende? Então ele não constitui uma ontologia em si, ele já pega aquilo que está pronto e aí desenvolve em cima. Tá bom? Então, a palavra ontos no neoplatonismo a gente vai ver um pouquinho mais tarde, tá bom? Hoje não daria para eu falar sobre isso porque a gente tem só 4 minutos. Mas vai acompanhando, Vitória, que a gente vai chegar lá com certeza, tá bom? Mas se vocês quiserem adiantar, não é muito difícil não, é só vocês procurarem pelos escritos de Plotino, tá bom? Os escritos de Plotino tem essa questão aí do ser. Tá bom? E Agostinho ele só pega disso e vai para frente na maior parte dos seus escritos. Então, Agostinho toma as palavras como sinais, que são coisas significativas, que são o significado das coisas, aliás, embora ele esteja atento de que existem diferentes tipos de palavras e que alguns tipos de palavras não se encaixam de maneira imediata no seu modelo. Essa parte aqui vai falar diretamente com a parte da filosofia budista de Chandrakirti, que era da escola centrista de Nagarjuna, escola Madhyamaka, porque é onde se fala que toda a realidade é, na verdade, como ilusão, porque elas são meras palavras. Então, Agostinho vai conversar com eles aqui, de maneira direta, e o Agostinho aqui está pelo menos há 2 séculos antes do Chandrakirti na Índia, discutindo questões que Chandrakirti vai discutir lá, mas na perspectiva da filosofia budista. Olha que interessante a coisa, né? Certo? E Chandrakirti é um indiano, que não foi muito... Na filosofia chinesa ele não foi muito bem recepcionado, entendeu? A galera chinesa falando, nós não precisamos dele, tiraram de lá. Quem que recebe ele é o pessoal do budismo tibetano, dos budismos tibetanos, da filosofia budista tibetana, recebe o Chandrakirti, e aí é onde se desenvolve esse diálogo com o Agostinho que nós estamos vendo aqui. Né? Então, diálogo sem perder a característica de cada um deles. Lembra sempre disso, tá bom? Não há uma fusão entre os dois, não, aqui. Há diálogo entre pontos concomitantes, coincidentes, e há uma tremenda oposição em outros. E aí, o que a gente faz com isso? Existe a relacionalidade e a interrelacionalidade. No que diz respeito à relacionalidade, não tem relacionalidade. Por quê? Porque um se opõe ao outro. No que diz respeito à interrelacionalidade, existe. Por quê? Porque um é o oposto complementar do outro. Então, eu entendo melhor o meu porque o outro se opõe. E porque o outro se opõe, eu entendo melhor o meu. Isso é interrelacionalidade. Agora, relacionalidade não tem. Quando alguém se opõe e fala, eu acredito em Cristo, eu não acredito. A relacionalidade está rompida, não tem relação. Mas existe inter-relação por oposição. Complementar. Uma complementa a outra, porque eu consigo enxergar que eu acredito melhor em Cristo, porque o outro não acredita. Então, o outro não acredita, então eu entendo melhor. Entende? Então, existe uma inter-relacionalidade. Então, Kirwan também discute a noção agostiniana de uma palavra interior e o papel, a função da palavra interior na comunicação humana através da linguagem. Então, nós vamos parar neste ponto aqui, tá bom? Então, a filosofia da linguagem é algo muito interessante. Eu tenho orientandos meus no doutorado, tá bom? Se alguém quiser participar dessa pesquisa, ela é interessante, eu já estou ganhando cada vez mais experiência dentro dela, tá bom? Então, com Wittgenstein e outros, mas, na verdade, já venho trabalhando com Wittgenstein desde o meu mestrado, né? Na verdade, até antes do meu mestrado, já estava trabalhando com ele. Tá bom? Então, por quê? Porque nós temos toda uma academia em Cambridge que trabalha essas questões de diálogo interreligioso por meio do Wittgenstein e por meio do Heidegger. Né? Então, eu já estou trabalhando com isso faz um bom tempo. Né? Só não tinha ainda o prazer de orientar teses
dissertações de mestrado, tese de doutorado, dissertação de mestrado, tá bom? Então, vamos parar aqui, e aí alguém deve estar falando assim, mas quando é que eu vou falar? Logo, a gente só precisa, eu só preciso que você conheça um pouquinho mais, e aí a nossa estrutura vai mudar. Porque nós temos aqui, e eu vou tentar trazer para cá cada vez mais monitores, nós temos duas monitoras aqui, né? Nós temos a Nayara, que é doutoranda, e nós temos a Vitória, que é pós-doutoranda, né? E temos a monja Giovana também, a Giovana que é mestre. Então, a gente vai ter discussões sobre isso logo mais, tá bom? Então, vocês não vão ficar só aqui me ouvindo. Estou colocando o panorama geral. Depois nós vamos ter, por exemplo, 30 minutos de discussão e 30 minutos de estudo das obras de Agostinho, né? Para vocês poderem um debater com o outro, tá bom? Então, por enquanto é o panorama geral, mas quando a gente adentrar as obras de Agostinho, em concomitância com aquilo que a gente vai ver aqui, a gente vai estudar as obras de Agostinho. Então, a gente vai ter um paralelo aqui, vai ter uma examinação do que está sendo produzido, como essa do Cambridge Companion. Eu vou trazendo outras, as referências principais internacionais, e depois a gente vai estudando também, junto às obras de Agostinho. A gente pode até intercalar, a gente vai acertando isso com o tempo. Tá bom? Então é isso. Paramos nesse ponto e vamos agora tirar uma foto. Foto. Para a gente colocar na mídia social e o pessoal ver que vocês estavam estudando hoje, né? E não pararam de estudar. E vão continuar estudando pro resto da vida, porque é muito legal estudar, né? Ninguém aqui tem a ideia de parar de estudar, não, né? Porque se parar de estudar, começa a enferrujar, né? Vamos lá, então? 3, 2, 1, olhando. Aí, foi. Muito bom. Beleza? Até amanhã. E no feriado, professor, que tem em São Bernardo do Campo, vai ter aula aqui o meio-dia? Ah, o meio-dia não, da uma às duas? Vai, tudo normal, tá bom? Tudo normal. É isso, então. Grande abraço para todos vocês e até amanhã. Stop recording. Vamos, para. Eita. O bicho não quer parar de gravar. Não quer parar de gravar, mas tá bom. Tchau, pessoal. E...